Uma misteriosa luz azul espiral no céu sobre a Noruega na quarta-feira deixou muitos perplexos. Essa descoberta, na minha opinião, é uma das mais importantes do século XXI. À medida que os dias passam, continuam surgindo novas descobertas misteriosas, algumas das quais têm sido extremamente estranhas e perturbadoras, mesmo para os pesquisadores. Objetos curiosos estão sendo encontrados em locais inesperados, levando as pessoas a pararem e se questionarem sobre suas origens. Além disso, alguns objetos perdidos há muito tempo estão sendo redescobertos de maneiras imprevisíveis, deixando todos nós maravilhados com o que o futuro reserva. Acompanhe-nos enquanto exploramos 5 das descobertas mais estranhas recentemente feitas e examinamos as explicações por trás delas. Número 5. Dodecaedros romanos. Descobertas estranhas frequentemente nos deixam intrigados, especialmente quando encontramos os mesmos objetos repetidamente ao longo da história. Um exemplo intrigante é o caso dos dodecaedros romanos. Nomeados devido aos seus 12 rostos planos, esses objetos têm origens na Roma Antiga. Fabricados principalmente entre os séculos II e IV d.C., esses artefatos eram feitos de uma liga de cobre e frequentemente aparecem em cunhagens de moedas romanas, indicando que tinham valor. No entanto, desde que o primeiro dodecaedro foi descoberto em 1739, sua função tem permanecido um mistério. Esses objetos enigmáticos foram encontrados em diversos sítios arqueológicos romanos na Europa do Norte. Várias teorias tentam esclarecer seu propósito, incluindo a ideia de que poderiam ter sido utilizados como decorações ou castiçais. Alguns exemplares foram encontrados com cera dentro, sugerindo que poderiam ter sido usados para medir distâncias ou até mesmo para prever a sorte das pessoas. Outra teoria se concentra nos diferentes tamanhos de buracos presentes nos dodecaedros. Alguns acreditam que esses buracos poderiam ter sido utilizados para tecer luvas ao redor do dedo e do polegar, especialmente considerando que muitos foram encontrados em regiões frias do norte da Europa. Número 4. Raro fóssil preservado. Em 2019, um homem que pescava em um riacho na região de Buenos Aires, Argentina, fez uma descoberta surpreendente. Ao limpar a sujeira ao redor de uma rocha ao longo da costa lamacenta, ele percebeu que ela era maior do que inicialmente pensava e tinha uma textura única, como um seixo. Especialistas foram chamados para escavar o objeto, que acabou por ser uma carapaça fossilizada incrivelmente bem preservada de um gliptodonte. Os gliptodontes eram parentes gigantes dos tatus, possuindo ossos maciços e placas em suas costas, além de caudas com formato de clava. Essas criaturas foram extintas há aproximadamente 10.000 anos. A descoberta de uma carapaça de gliptodonte tão bem conservada foi significativa, uma vez que encontrar fósseis em um estado tão excelente é uma ocorrência rara. Curiosamente, essa não foi a única descoberta de gliptodonte na área. Em 2020, um fazendeiro que cuidava de suas vacas tropeçou em 2 criaturas fossilizadas, levando à descoberta de um total de 4 fósseis. Essas descobertas contribuíram para uma tendência que teve início em 2015, perto da cidade de Carlos Picatinny, não muito distante de Buenos Aires. Número 3. Bolas espaciais. Relatos sobre estranhos objetos caindo do espaço são relativamente comuns, mas não é todo dia que essas alegações se mostram verdadeiras. No entanto, nos últimos anos, ocorreram incidentes intrigantes em que objetos curiosos de fato caíram dos céus. Um evento ocorreu na Austrália em 2008, seguido por outro na Espanha em 2015. Em ambas as ocasiões, objetos esféricos quase idênticos caíram do espaço e aterrissaram em campos de agricultores. O aspecto peculiar desses incidentes é que, mesmo com 7 anos de diferença entre eles, os objetos eram notavelmente semelhantes. Tinham uma aparência de metal torcido, com um design em espiral desgastado. Entretanto, se você estava pensando que se tratavam de meteoritos interessantes, pense novamente. Esses objetos não correspondiam ao perfil natural de rochas espaciais. Após uma investigação minuciosa, descobriu-se que eles eram na verdade pedaços de lixo espacial de origem humana.
Esses detritos haviam retornado à Terra após flutuarem no espaço por um período. Acredita-se que esses objetos fossem partes de módulos de combustível, descartados após o lançamento de um satélite de comunicação da Flórida em 1998. Permaneceram em órbita terrestre, cumprindo seu papel até a gravidade finalmente os trazer de volta à superfície. Número 2. Gigante encalhado. Em dezembro de 2016, visitantes da Praia Mood, na Nova Zelândia, fizeram uma descoberta intrigante. Eles se depararam com um objeto de grande porte encalhado na costa, totalmente coberto por conchas de aparência estranha, com projeções alongadas que lembravam línguas de couro. Para agravar a situação, o objeto exalava um odor bastante desagradável. Naturalmente, as especulações começaram a surgir, e várias teorias sobre a origem misteriosa desse objeto circularam. Uma teoria criativa sugeriu que poderia ser algum tipo de árvore de Natal subaquática. Embora essa ideia fosse divertida, ela não estava muito longe da verdade real. Conforme o mistério foi desvendado, descobriu-se que o objeto era na verdade um pedaço considerável de madeira flutuante que havia viajado uma longa jornada pelo oceano. Durante sua jornada, acumulou uma coleção de cracas que eram responsáveis pela aparência peculiar. As longas projeções que lembravam línguas de couro eram, na verdade, os talos a que as cracas costumam se prender. Curiosamente, as cracas conhecidas como pescoço de ganso são consideradas iguarias em alguns lugares, principalmente na Espanha. Então, de maneira estranha, esse pedaço de madeira coberto de cracas poderia ser comparado a um prato de frutos do mar natural. No entanto, o cheiro contava uma história completamente diferente. Número 1. Peças da nave espacial Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, a espaçonave Challenger decolou para sua 10ª missão, após 9 missões bem-sucedidas. Suas viagens orbitais duravam cerca de 62 dias, circulando a Terra mais de 1000 vezes. Entretanto, esse lançamento foi diferente e não de uma maneira positiva. O Challenger sofreu um trágico fim sobre o Oceano Atlântico, se despedaçando em pedaços que se espalharam por toda a parte. A NASA determinou mais tarde que a explosão ocorreu devido ao frio extremo, que afetou um dos propulsores, causando um vazamento de gás que levou ao colapso da espaçonave. Essa tragédia provocou mudanças significativas na abordagem da NASA em relação à segurança e à engenharia, resultando em melhorias nos processos de tomada de decisão, design de ônibus espaciais e comunicação interna na organização. Em tempos mais recentes, uma equipe estava filmando um documentário de TV e mergulhou nas profundezas do Oceano Atlântico. Durante sua exploração subaquática, eles descobriram algo imenso que parecia ser um objeto feito pelo homem escondido sob a areia. Agiram de maneira responsável e informaram a NASA, especialmente porque estavam próximos à Flórida, onde ocorrem as atividades espaciais. Inicialmente, eles pensaram ter encontrado algum tipo de objeto alienígena. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!